Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao segundo bloco aqui desse nosso segundo módulo. Seja muito bem-vindo, você que está aqui nos acompanhando, trabalhando junto conosco, fazendo aqui parte deste curso base de NR10 que nós estamos apresentando aqui para vocês. Nós estamos falando nesse segundo módulo da hierarquia e controle de riscos elétricos, né? No primeiro nós falamos sobre o que apresenta, né? No primeiro bloco nós colocamos o que apresenta a NR10, tudo que ela tem, tudo que ela traz assim nos seus tópicos importantes para que você possa cada vez mais entender, compreender, analisar. Nós falamos lá no primeiro módulo, atrás nós conversamos um pouquinho sobre a parte de perigo, nós falamos sobre risco e perigo, né, a diferença entre os dois. Aqui agora nós estamos falando da hierarquia, estamos entrando um pouquinho mais a fundo nesse tema aí. Então acompanhe, fique conosco. E uma frase que a gente deixa para você no início desse segundo bloco, que é: trabalhe com segurança, porque alguém espera por você em casa. Esse autor desconhecido, mas é uma frase muito aberta, muito utilizada. Então nós deixamos com você porque a hierarquia de risco ela faz parte disso, né? Ela precisa ser levada muito a sério, né? A documentação. Pare de ficar ali, ó, pegando esse negocinho aqui chamado caneta e ficar ali, ó, só colocando, ó, tá liberado. Não, já libera daqui mesmo, vamos lá, tá todo mundo certo. O gestor de frente aí, você profissional que vai estar de frente, exige a presença no seu ambiente de trabalho, porque às vezes a gente cai na rotina e esquece de olhar alguns riscos, e esse risco pode ocasionar um acidente muito grave, ok? Então vamos comigo? Você já me conhece, meu nome é Luiz, engenheiro Luiz, estou aqui presente junto com você nesse curso por completo, né? Alguns módulos aí nós vamos estar de uma forma diferente, conversando um pouquinho de forma diferente. Sou formado na área da elétrica, engenharia elétrica, eletrônica, de automação, tenho engenharia de segurança do trabalho também e sou mestre em prevenção de riscos laborais, ok? Estou acompanhando você aqui desde o início, espero que você possa cada vez mais estar desfrutando disso daí. Olha, aqui embaixo, como eu falei para vocês nos outros módulos, não se esqueçam disso. Os nossos materiais estão aqui disponíveis para você fazer o download, tá? Então, cada aula dessa aqui é um material diferente, é um material que nós vamos colocando, que também tem dentro da sua apostila, mas ele é um material mais resumido, com alguns outros detalhes incluso também, para que você possa ter ambos, os dois, e comparando ali, estudando, tirando algumas dúvidas, vendo algumas imagens a mais que nós colocamos também, para que você possa sair com o seu conhecimento e estar sempre ali de prontidão ali para fazer o seu melhor diante da segurança do trabalho. Então, nesse segundo, como nós falamos aqui anteriormente, nós vamos falar de uma pirâmide muito importante, a pirâmide de Frank Bird. Então, essa pirâmide de hierarquia de risco, ela traz algumas informações importantes, entender como que funciona esse sistema, como que é utilizado, qual que é a base, por que essa base é assim, qual que foi feito esse estudo, como que esse estudo ele hoje impacta em várias empresas, em outras empresas tem profissionais, olha, essa pirâmide já não é muito mais utilizada porque tem outras, ela não cabe a todos os processos, mas você vai entender passo a passo também sobre isso daí. Ok? Então, para que a gente possa começar um pouquinho mais, entender, porque também existe essa divergência também de outros estudos, acompanhe comigo na telinha aí, ó, que a pirâmide de Bird é um conjunto clássico e fundamental na gestão de segurança do trabalho, sendo uma evolução do estudo de quem? De Herbert Williams. Então, essa evolução do estudo de Herbert Williams, ele trouxe para nós sua relevância técnica e na demonstração empírica do que? Da relação entre incidentes em diferentes severidades, no caso, e promovendo também uma abordagem geral de tudo isso daí, proativa da prevenção. Então, quando você vê essa pirâmide de Frank Bird, você tem que entender que ela foi uma evolução dos estudos feitos por Herbert Williams. Então, esse estudo que o Herbert Williams iniciou-se, depois veio fazendo também com o Frank Bird,
evoluindo toda essa questão de conceitos e também na prática, que foi aplicado também em prática isso daí, para que você possa entender, compreender e trabalhar com a segurança e saúde no trabalho. E como que foi feita toda essa análise? Quais são os dados que nós temos disso daí, né, disponíveis para nós? Que a pirâmide de Frank, ela usa ali, apresenta esse seu estudo, num geral, desde 1969, ali trazendo, baseando uma análise, mais de 1.753.000 casos, tá, de acidentes em 297 empresas, 21 segmentos, entre outros fatores, sendo indústrias de diferentes portes, diferentes atividades, e o estudo estabeleceu uma promoção, assim, dizendo assim, matemática, entre eventos de diferentes gravidades, tá? Então ela coloca ali para nós ali diferentes eventos que aconteceram durante esse estudo, esse desenvolvimento básico que ele teve para nós aí, ele colocou dentro de uma pirâmide, ele fez uma estatística, basicamente uma estatística para que você possa compreender, porque a primeira vez que você olha um profissional da segurança do trabalho, ou um profissional livre também, ele observa aquela pirâmide e fala assim, poxa, mas essa pirâmide não tem uma relação assim verídica com o que acontece no dia a dia da empresa. Não é muito bem assim. Por quê? Quando você tem a parte de incidentes dentro de uma empresa, quase acidentes, atos inseguros, condição insegura, você profissional da segurança do trabalho, e você profissional também, diretamente aqui da elétrica, da NR10, você sabe que nós cometemos muitos atos inseguros. E esses atos inseguros é o que torna também esses incidentes e esses acidentes, esses quase acidentes também, dependendo da forma que você vai colocando a hierarquia até chegar no acidente em si, você já cometeu esse ato inseguro. Então, quando você vai fazer essa análise, você precisa também levar em consideração todos esses atos inseguros. Mas quando a gente fala de condição insegura, é uma coisinha, deixar separado por enquanto, deixa ele do lado aí. Porque o ato inseguro, ele é a principal ferramenta para levar a um acidente. Porque todo ato inseguro, ele chega a partir do ser humano. Ele vem a partir das suas ações. Então, por isso que esse estudo ele demonstra um número elevado de casos, de análises também. Claro que a segurança do trabalho, até mesmo em outras épocas, ainda não era vista com muito bons olhos, né? Era um processo onde nós estávamos ali, antes guerra e pós-guerra também, numa revolução industrial, uma crescente, uma vertente, onde só se pensava em produtividade, só se pensava em ganhos materiais, ganhos físicos, né? E não se importava muito com o trabalhador. Estudos também, quando a gente trata de produtos químicos, entre outras vertentes também, que o eletricista também entra em áreas químicas, também em áreas classificadas. Então nós temos que entender toda essa parte de hierarquia de risco. E não era olhado isso daí antigamente, não tinha essa visão, não tem a visão que nós temos hoje de você estar aqui na telinha compartilhando comigo conhecimento, de você ter acesso a várias informações, não. Era diretamente no dia a dia, na prática. Tanto que todos os cientistas, a maioria deles, tá, morreram cedo. Por quê, Luiz? Porque a segurança não era a prioridade. A prioridade era a ciência, mas esqueceu da saúde e acabou partindo muito cedo, antes do que era para ter sido a sua vida, foi encurtada também, e vários problemas aí também de saúde ao longo disso daí. Então, quando a gente fala desse estudo, ele traz essa vertente para nós. E a vertente desse estudo, ela é tão interessante que ela traz para nós, assim, de 1 para 10, de 1 para 30, né, desculpa, de 1 para 10, 1 para 30 e 1 para 600. Ela traz toda essa vertente para nós, de 1 para 10, 1 para 30, 1 para 600. Né? O que é isso, Luiz? Para cada um acidente com lesão grave ou fatal, já se ocorreu acidentes com 10 acidentes com lesões menores. Então, se eu tenho um fatal, ela traz para mim assim que já aconteceu 10 acidentes com lesão menor, né, do que esse primeiro que foi o fatal. Tá? Ou lesão muito grave. E depois desses 10, teve 30
acidentes com danos à propriedade, que ele coloca assim para nós, um dano um pouquinho menor, que é a propriedade. E 600 quase incidentes sem lesões ou dano. Então, essa é uma hierarquia que ele apresenta para nós. Então, do 1 ao 600, você tem todo esse parâmetro que está acontecendo, né? Você tem, dentro da empresa principalmente, quando você estabelece alguns meios de comunicação para que você possa falar desses incidentes, desses quase acidentes, que não tem dano nem nada, muitos trabalhadores pensam assim, olha, o cara ali puxa saco da equipe de segurança do trabalho, ele tinha que ser técnico de segurança, o que ele está fazendo aqui? Está entregando nós, foi por causa que aconteceu isso, poxa, caiu um parafuso daqui, caiu uma ferramenta dali. É esses pequenos detalhes que essa ferramenta ela trata para nós, que essa ferramenta ela traz para nós isso daí. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque quando nós falamos dessas ferramentas, essa ferramenta vai mostrar justamente esse ato inseguro, essa condição ali que às vezes o local também vai estar trazendo para que você possa analisar, para que você possa entender tudo isso que está acontecendo. Então, essa pirâmide, ela traz essa vertente. Então, observa comigo aí agora na sua telinha, que essa pirâmide, trouxe ela de uma forma única para você nesse material aí, que você possa visualizar ali, ó, acidente grave ou morte, acidente com lesões leve, incidente sem lesões e quase acidentes, tá? Então, essa pirâmide que nós temos aí, 1 para 10, 10 para 30, 30 para 600, né? Até mesmo se você fizer o cálculo, você vai ver que matematicamente você quer chegar num consenso ali em relação a explicações, né? Ela também te apresenta tudo isso daí, que é a vertente também da gravidade e outras informações também da hierarquia, que ela tem a gravidade e fala da severidade, né? Severidade e probabilidade. Vamos assim colocando para vocês que a maioria das ferramentas hoje que utilizam muito isso daí também. Dentro de um PGR, principalmente na análise de risco, fundamental, né? A gente não consegue escapar disso daí. E é o nosso carro-chefe para que a gente possa analisar uma atividade. Então, você profissional da área da elétrica, aí, você que está me assistindo, então entenda muito bem essa pirâmide. Porque você fala assim, poxa, um colega meu faleceu, né? Quem já não perdeu uma pessoa querida, um colega de trabalho, e hoje você está aí fazendo novamente uma reciclagem, fazendo um outro curso novamente, mas pensa lá, esse mas para que pudesse chegar nesse o que aconteceu antes, Luiz? Toda essa vertente que nós estamos falando. Então, tudo isso que veio ao longo do dia, ao longo dos anos, nas suas atividades, que você não se importava muito, começa a se importar. Começa a se importar muito, porque ela faz parte para que possa acontecer um acidente. Então, tudo isso depende para que possa ocorrer isso daí. Então, tem que tomar muito cuidado. Nós temos que ter todo esse cuidado correlacionado à questão da segurança. E a gente possa entender essa priorização, né? Nós falamos da eliminação, falamos de seccionamento no primeiro bloco desse segundo módulo nosso, mas agora nós estamos aqui também falando da parte de hierarquia de risco. Então, essa parte da hierarquia de risco, seguindo o modelo de Franklin, então nós temos que entender de Franklin essa importância desse estudo e colocar isso aí também na prática, entender muito bem isso daí na prática para que a gente possa sair daqui com conhecimento por completo dessa informação. Então, quando a gente fala dessa informação, nós temos que colocar mais uma importância muito grande nisso daí. Quando a gente trata também, aí que eu deixei para vocês aqui, que o principal significado técnico, tá, da pirâmide, que é eventos graves são resultados previsíveis de um grande volume que seja de eventos menores de quase acidentes. Então essa é a base fundamental. Então todo esse estudo que ela traz para nós, ela diz assim, ó, quando acontece um acidente grave é porque já aconteceu muitos outros menores e passou despercebido por nós, passou despercebido por você, profissional que está na frente,
Porque você que está na frente da atividade é o principal responsável pela segurança de todos que estão ao redor. Então, se você não comunicou algum ato inseguro ou não comunicou alguma condição insegura, pior ainda, né? Você deixou para que outra pessoa pudesse sofrer esse acidente. Então, nós temos que comunicar. E você, técnico de segurança, e você, engenheiro de segurança, você não vai à frente de atividade para liberar a atividade ou, novamente, pega aquela caneta e sai só preenchendo, colocando ali, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, e vai lá, tá aqui, tá liberado, não sai da mesa, não vai ao campo, você também é responsável por esse acidente. Você é o principal responsável por esse acidente quando você tem essa ação. Então nós precisamos sair sim, ir até o campo, entender qual que é a atividade sua, eletricista. Você vai trocar só uma tomada? Legal. Essa tomada está energizada, esse TUG, né, tomada de uso geral, ela está energizada? Precisa ser desativado? Aonde está o painel? Como que nós vamos fazer o travamento desse painel? Nossa, Luiz, mas que exagero para uma tomada. No primeiro módulo você aprendeu várias vertentes, né? Sobre apenas miliampere. Então, tome cuidado. Então, quando a gente fala da priorização e hierarquia de risco, nós temos que tomar todo esse cuidado para que a gente não possa deixar esses riscos. Então, você viu que a base dessa pirâmide de Frank, ela diz para um fatal, para um acidente que venha ocorrer de uma forma grave, outros menores já passou e ninguém percebeu. E às vezes também percebeu e não falou. Tá? Então, seguindo o que nós estamos aqui estudando, que é a interpretação e aplicação técnica para tudo isso daí, que observa-se os detalhes, tudo que acontece, né, que apresenta-se no trabalho, que acontece na frente, tudo que a segurança do trabalho às vezes deixa passar, é um detalhe técnico e às vezes você acaba não percebendo e também, por outros motivos também, que às vezes acontece o acidente na área elétrica, é quando o profissional da segurança do trabalho não conhece os procedimentos elétricos, não conhece sobre elétrica. Apenas ele participa daquele curso, ele participa daquela formação, mas chega no campo, ele faz uma DDS, apenas falando sobre riscos inerentes da mesma vertente, tanto que uma das brigas que eu tenho muito dentro de obra, eu sempre comento com o trabalhador, eu falo, olha, a DDS não é os temas que nós temos livres na internet, que todo mundo busca lá. Eu quero 1000 temas de hierarquia de risco que fala na internet. Não, nós temos que usar a nossa atividade. A DDS ela foi feita para isso, Diálogo Diário de Segurança. Ela foi colocada para isso. E muitos profissionais nessas atividades de risco, eles usam a DSS, Diálogo Semanal de Segurança. É pior ainda. Por quê? Eles colocam lá um papel, o profissional vai lá, assina, e assina um dia, assina outro dia, assina outro dia, e dá para ele fazer uma leitura apenas. Ó, lê aí, assina aí, tá tudo certo. Não, vamos falar da atividade, vamos falar daquele dia, daquele risco, do que ele está exposto, para que ele possa voltar para a casa dele de uma forma segura e entender tudo o que está acontecendo ali também naquele posto de trabalho, naquela frente daquela atividade que ele vai estar exercendo, ok? E juntamente com isso daí, que é o princípio da causalidade, né? Quando a gente fala dessa pirâmide, que ela tem esse princípio da causalidade, que ela sugere, né, a maior parte dos incidentes, né, de todos os típicos compartilha, né, também as mesmas causas raízes. Como assim, Luiz? Falha de sistema, tá, que acontece também. Ela traz também comportamentos inseguros, que eu falei aqui, o ato inseguro, o comportamento inseguro, você vai ver de formas diferentes, dependendo do estado que você tiver também, no nosso país, e condições inadequadas, que é condição insegura também, que eu falei já um pouquinho sobre isso daí. Então, portanto, quase 600 tipos desses casos acontecem nessas vertentes que nós temos aí. Claro que tem outras a mais também, que vem acontecer todo esse problema aí, toda essa preocupação dentro do ambiente de trabalho para nós aí. E o foco proativo que nós temos
visualizando todo esse cenário que a pirâmide incentiva, né? Incentiva o quê? As organizações abandonarem a postura reativa. O que é a postura reativa, Luiz? É esperar o acidente acontecer, né? E depois investigar. Não, vamos... Porque assim, depois que acontece, não adianta você... Não, vamos abrir um comitê de segurança para investigar o acidente. Por que não abrir um comitê de segurança para analisar a documentação antes do acidente? Né? Fica aí a pergunta para você, profissional. Por que não abrir uma comissão antes de acontecer o acidente para depois querer abrir após um acidente? Então analisa muito bem essa documentação. Pega toda essa vertente que você tem, detalha ela passo a passo. Por isso que nós temos hoje o PGR também, que entrou dentro do PGR, que antigamente era o PPRA, nomenclatura mudou, a base do documento permanece, por isso que a NR1 colocou também que incluiu no PGR a análise de risco. Justamente para quê? Para que você possa analisar passo a passo desses riscos. E esses riscos têm que ser dito dentro do diário de segurança, tá? Diálogo diário de segurança, que é o DDS. Então, por isso que nós temos a nossa análise de risco. A análise de risco não é só para ficar enfeitando o PGR, né? Que muita gente trocou o PGR pela análise de risco. Não, tem o PGR e eu tenho a análise de risco, que é justamente para me conversar com o trabalhador e colocar tudo isso dia a dia para que ele possa entender esses riscos que ele está exposto. Então, sendo nessa base, ela tem também análise de dados dela, tá? Uma análise de dados onde você tem modelos que reforça a necessidade também, junto desse sistema robusto de registro de informações, análise de incidentes, quase acidentes, você tem ferramentas. E essas ferramentas, elas são muito importantes. Entenda de uma vez por todas, profissional, tá? Que eu digo da área elétrica, de segurança do trabalho, tem poucos ainda que ainda resiste, mas é que o pensamento ainda vai mudar, tá? Mas assim, quando você tem ferramentas que vai dizer que tem uma condição insegura, que estão atuando de forma insegura, não é dizer que você está ali entregando um colega seu de trabalho, não, você está cuidando da saúde dele, você está cuidando desse colega seu. Então, pessoal, tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado em relação a você dizer assim, eu não vou falar isso aqui não, porque não é responsabilidade minha, sim, é responsabilidade sua. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, nós informarmos uma condição insegura, nós informarmos um ato inseguro, porque esse ato inseguro, você fala assim, eu não vou informar, e esse ato inseguro vai colocar também a sua vida em risco. Vai colocar os seus colegas em risco, vai colocar o seu filho em risco, que vai estar trabalhando junto com você, que normalmente dessa área da elétrica sempre vai passando de geração em geração, né, toda a questão de profissionalismo do pai, o pai quer ensinar um filho, e o filho vai para frente do trabalho, e se o pai atua de forma errada, o filho vai fazer o quê? Também seguir o mesmo passo. Então, vamos sempre entender que essas ferramentas, né, que nós temos de análise de dados, e também essas ferramentas proativas, elas são feitas para esse tipo de gerenciamento, tá? E a cultura de segurança. A cultura de segurança, a parte da implementação dessas ferramentas, de meios, processos, a cultura que você tem, a cada empresa que você visita, você mesmo, profissional, concorda comigo. Porque tem empresa que você entra e fala, nossa, aqui o pessoal não cobra nada. Mas tem empresas que você entra e fala, nossa, 3 horas para liberar uma atividade, que exagero. Não, é cultura de segurança. Cultura de segurança são coisas distintas, tá? Então, cada empresa vai ter a sua cultura de segurança e você, principalmente, tem que ter a sua cultura de segurança. Se você não tiver a sua cultura de segurança, você vai ser levado por qualquer empresa. Então, pensa comigo, você vai para uma empresa onde exige todas as documentações, legal, tem acompanhamento do técnico de segurança, acompanhamento do engenheiro de segurança, uma hierarquia de risco muito boa, um trabalho desenvolvido muito bem dentro daquela empresa,
E aí você, poxa, fiquei um ano trabalhando ali, me adaptei, que legal. Aí você vai para uma empresa, às vezes, que a sua empresa vai prestar serviço na área elétrica, e ali eles nem ligam para você. Fala assim, pô, onde que está a liberação? O que que é isso? O que que é liberação? Ah, liberação para você entrar aqui? Pode ir, vai lá. Pode ir lá, o painel é lá no fundo, lá, ó, a subestação é lá, pode ir lá. Então é assim que acontece, tá? Infelizmente, no nosso país é assim que acontece. Mas, o quê? A sua cultura de segurança não pode mudar. A sua cultura de segurança numa empresa que está cobrando tudo, na empresa que não cobrar nada, você pega toda essa documentação que está aqui, você leva para lá também e fala assim, oh, não, nós trabalhamos dessa forma. Nós aceitamos a nossa atividade dessa forma. Nós não merecemos menos que isso. É a mesma coisa, você não cobra ter um salário bom, você não cobra por você ser um profissional qualificado, você não está aqui investindo na sua qualificação, invista também na sua segurança. Invista também e cobre isso também dessas empresas. Fala assim, não, aqui ó, nossa documentação é essa, está aqui, para fazer essa liberação e essa hierarquia de risco que nós temos também, ok? Então, toda essa parte que nós estamos falando também tem algumas críticas, né? Quanto a essa relação causal, que a gente fala assim da pirâmide de Bird, né? Que, infelizmente, nós temos várias informações diferentes, né? Pessoas que, olha, essa pirâmide não funciona, essa pirâmide funciona, nós temos pessoas com opiniões diferentes, e claro, né, uma democracia, tudo é aberto, mas basta da sua análise. Dizem que ela não é para todas as frentes de trabalho. Eu entendo que ela foi realizada com uma base de números que já tem coletados em relação a muitas frentes de trabalho, porém, isso depende do fator principal, que é quem? O profissional, o ser humano. Então, quando depende do ser humano, sempre vai ter essas diferenças de pensamento, essas diferenças de opiniões, porém você tem que entender o quê? Qual é o risco? A eletricidade, fora do nosso país, é eletricidade. Corrente alternada em qualquer lugar vai ser corrente alternada. Corrente contínua em qualquer lugar vai ser corrente contínua. Então, basta você analisar, basta você implementar, basta você identificar e saber analisar toda essa vertente, toda essa condição. E até mesmo, você está vendo aí no seu material didático, que eles têm uma validação das proporções, né, que eu comentei, de 1 para 10, 10 para 30, 30 para 600, que isso não bate e tudo mais, que é o ponto de vista de alguns autores, e ponto de vista de alguns outros profissionais. Porém, nós temos que entender que todo esse contexto, ele é basicamente voltado para isso. Quando a gente fala de segurança e saúde no trabalho, é uma ferramenta muito boa, tá? Então, eu deixo aqui junto com vocês um outro exemplo também, que traz o do Ponte, que ele fala também isso daí também, por exemplo, que apresentou uma versão um pouquinho mais aberta dessa questão em relação à parte das proporções, né? Outro autor também que trouxe aí diferentes, evidenciando a necessidade também da empresa, né, de segurança a mapear a sua própria pirâmide, né? Então, o vídeo exclusivo analisando ambas hierarquia de Franklin e pirâmide de Bird também, e do Ponte também vai estar junto, tudo isso daí. Você tem que assistir, assista lá, analisa, busca aí no YouTube também, tem disponível isso daí para você. Então, o que eu quero trazer aqui com essa aula nossa de hoje, né, com esse resumo que nós vamos fazer aqui, que a pirâmide de Frank Bird, ela é uma peça fundamental, que basta você ter a sua interpretação de acordo com o seu risco, e aí você aplicar as proporções. E também você saber analisar todos os atos inseguros, as condições inseguras, tudo as ferramentas que vai trazer para você, dessa ferramenta dele vai trazer para você, que vai acontecer no seu ambiente de trabalho. Não despreze um ato inseguro, não despreze uma condição insegura, não despreze, como a gente fala de ato, é um comportamento inseguro também. Trate ele de forma rigorosa. Por quê? Depois que o acidente acontecer, lembra que eu falei, não adianta montar uma comissão para investigar, mas temos que montar uma comissão para identificar.
E essa comissão, para que a gente possa identificar, começa conosco da segurança do trabalho, começa com você, profissional, que está à frente também da atividade, que nós dois estamos no mesmo patamar. Você está, além de tudo, eu falo assim, profissional da elétrica, ele está assim, ó, ano-luz na frente da pessoa da segurança do trabalho. Mas como assim, Luiz, ano-luz? Porque ele conhece detalhadamente a atividade. Um técnico de segurança, ele não é um eletricista, ele não é um engenheiro eletricista. Então, por isso que vocês estão ano-luz à frente. Então, leve a sério essa questão do risco. E tenha o seu comportamento seguro, tá ok? Muito obrigado por ficar até aqui no final desse segundo bloco aí, desse módulo um pouquinho mais extenso, mas foi necessário para que a gente pudesse falar da segurança, hierarquia e apresentar essa pirâmide Bird também, a qual é uma ferramenta utilizada a nível nacional. Tudo bem? Muito obrigado, até o próximo bloco, te espero lá. Tchau, tchau.